Seja muito bem-vindo a esse vídeo, aqui é o professor Daniel Escotar e hoje eu vou estar respondendo uma pergunta que muita gente tem enviado para nós. Tem trazido aqui essa pergunta com muita frequência e hoje de forma bem específica. Dá só uma olhadinha. O Denis está falando, eu tenho uma dúvida e acho que não é só minha. Gostaria de saber se a mandioca é folha larga ou estreita. Desculpa aí se a imagem ali que eu peguei ela está um pouco apagada, mas é porque o Denis fez essa pergunta lá no nosso Instagram e na hora que eu fui copiar, fui dar o print lá, ela já tinha sido apagada, então ela ficou bem ruim aí. Mas essa é a pergunta dele, ele quer saber, será que a mandioca ela é de folha larga ou ela é de folha estreita? E eu vou aproveitar e explicar qual é a diferença de uma cultura de folha larga, uma cultura de folha estreita e no final vou te falar se a mandioca é de folha larga e é de folha estreita. Na verdade, depois que você terminar esse vídeo, antes de eu te falar, você já vai saber por conta das características. Tudo bem? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, por que eu preciso saber se uma cultura é de folha larga ou se ela é de folha estreita? Tem vários motivos, porém, aqui a gente utiliza essa informação porque através dessa identificação nós vamos escolher qual herbicida que vai ser utilizado. Sabendo se a cultura ela é de folha larga ou se ela é de folha estreita, eu vou saber qual o princípio ativo, qual herbicida que eu vou estar utilizando para o controle das plantas daninhas. Como assim, professor? Vamos supor que a minha cultura seja de folha larga. Então eu vou utilizar um herbicida que tenha o princípio ativo que seja seletivo às folhas largas, ou seja, que ele controle as plantas daninhas de folha estreita. Tudo bem? Se eu tenho lá minha cultura de folha larga e a erva daninha que está ali, que está competindo ou por qualquer outro motivo, ela é de folha estreita, eu tenho que utilizar um herbicida que seja seletivo às folhas largas. Tudo bem? É por isso, então, que a gente tem a necessidade de saber se a minha cultura é de folha larga ou se ela é de folha estreita. Vamos lá. Primeiro ponto importante. Essa definição de folhas largas e de folhas estreitas, ela vai se enquadrar nas culturas que são angiospermas, ou seja, aquelas que têm flores e frutos. Tá? Não vou entrar nos detalhes fisiológicos de uma angiospermas, mas só precisa dividir aqui essa questão. As gimnospermas não vão entrar aqui nessa divisão. Tudo bem? Vamos lá então. Dentro das angiospermas, nós vamos dividir em dicotiledôneas e monocotiledôneas. As dicotiledôneas, que hoje a gente chama elas de eudicotiledôneas, mudou aí a nomenclatura, mas é só questão de nomenclatura, não precisa ficar se atentando muito isso, são aquelas que têm folhas largas. Tá bom, pessoal, mas as eudicotiledôneas têm folhas largas. Mas como é que eu vou saber se uma planta ela é eudicotiledônea ou se ela é monocotiledônea? Eu vou começar então por aquelas que são eudicotiledôneas, você vai entender um pouco melhor. As eudicotiledôneas, primeiro, elas têm raiz pivotante, ou seja, a raiz principal com várias ramificações, tá? Como você pode ver nessa imagem aí, ok? Ela tem a raiz pivotante, ou seja, a raiz principal, ela vai ter várias ramificações. Depois, ela tem dois cotilédones. Os cotilédones são as estruturas de reserva da semente. Tá vendo aqui? Se você reparar bem nessa imagem, nós temos aqui uma semente com dois cotilédones, ou seja, eu consigo pegar ela e dividir ela no meio. Nós vamos ter dois cotilédones, tudo bem? É por isso que é dicotiledôneas, ok? Bom, e depois ela tem folhas reticuladas. O que são folhas reticuladas? São folhas que a nervura principal e tem várias ramificações. Isso daqui vai ajudar muito a gente descobrir se minha cultura é eudicotiledônea ou se ela é monocotiledônea. Isso aqui vai ajudar bastante, ok? Repara nessa imagem, nós temos aqui a nervura central e várias ramificações laterais. Bom, essas daqui são as principais características das eudicotiledôneas e assim a gente consegue identificar. As eudicotiledôneas são as culturas de folhas largas. Então, culturas de folhas largas são eudicotiledôneas e você pode identificar através de uma dessas características. Tá bom, professor? Mas e as monocotiledôneas? Agora, para poder adiantar, para não ficar muito longo. As monocotiledôneas são de folha estreita. Então, as monocotiledôneas têm folhas estreitas. A raiz dela é fasciculada, ou seja, as ramificações saem do mesmo ponto, como você pode ver nessa imagem aqui, ok? Você repara aqui que a raiz, todas as ramificações saem do mesmo ponto, então são raiz fasciculada.
Outro ponto importante, ela tem um único cotilédone e não dois cotilédones como as eudicotiledôneas. Como exemplo aqui o milho, por exemplo. Se você vê, você não consegue pegar um milho e dividir a semente no meio. Vocês vão muito forte mesmo, né? Mas você não divide ela em dois cotilédones, é apenas um cotilédone. E depois ela tem a folha paralelinérvia, ou seja, tem nervuras paralelas. Isso aqui vai facilitar muito a gente descobrir lá no campo se a minha cultura ela é mono ou dicotiledônea, ou seja, se ela é de folha larga ou folha estreita. Então, as folhas estreitas, elas vão ter nervuras paralelas. Ok, então já sei o que são as de folha estreita, já sei as que estão de folha larga, beleza. Agora, como descobrir qual que é a mandioca? E a mandioca, ela vai ser o quê? Ela vai ser de folha larga ou se ela vai ser de folha estreita. Se você buscar as características fisiológicas da mandioca, você vai ver que a mandioca ela é uma planta dicotiledônea. Se ela é uma planta dicotiledônea, então ela é de folha larga. Repara bem nessa imagem aqui que você vai ver que as próprias folhas dão indício, né, de que ela é aí uma planta de folha larga. Vamos voltar aqui para vocês entenderem, ó. Eudicotiledôneas, elas têm folhas reticuladas, ou seja, nervura principal e várias ramificações, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Então, respondendo à dúvida do nosso amigo, a mandioca é uma cultura, uma planta dicotiledônea e a folha dela, então, é de folha larga. Bom, espero que eu tenha respondido então a dúvida. Se ainda ficou algum questionamento, basta colocar aqui embaixo, que em breve a gente vai estar respondendo. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.